Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo do dia seguinte. Vamos trocar uma ideia, porque não dá para ficar se lamentando também. Depois da manhã já tem jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar informações. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem lá a Eurocopa, né? As seleções da Europa que estão se enfrentando. A Áustria enfrenta a França, estão pagando 6,1 na vitória da Áustria, 4,36 no empate, 1,61 na vitória da França. Olha, acredito em vitória da França, ela é muito favorita para ganhar esse campeonato, muito favorita. E acredito em jogo de gols, aí, mais de 1,5, mais de 2 gols na partida. É a minha dica para esse jogo, jogão de 4 horas da tarde. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar de Vasco, que jogou ontem com o Cruzeiro. Tinha uma possibilidade de se reabilitar no Campeonato Brasileiro, que vinha de duas derrotas, né? Duas derrotas, inclusive esperadas, né? Para Flamengo e Palmeiras. O doído é a maneira, né? Contra o Flamengo aquela goleada, contra o Palmeiras aquela escalação bizarra, que não se repetiu ontem, já há uma evolução nesse sentido, né? Só que o técnico ainda é um técnico muito contestado no Vasco, que é o Álvaro Pacheco. Inclusive eu quero falar uma coisa aqui. Nessa altura do campeonato, que a gente precisa é ver o que consegue fazer até chegar à janela, porque gente, não adianta. Beleza, o técnico Álvaro Pacheco tá errando, assim como pra mim o interino errou e eu xinguei ele pra caramba aqui, assim como pra mim o Ramon Dias errou em escalações, foi inócuo contra o Nova Iguaçu, contra o Água Santa. Então assim, o problema do Vasco fica latente. Claro, não é técnico, é jogador. O Vasco não tem time, o Vasco não tem um volante de qualidade para ser primeiro volante, o Vasco não tem um lateral direito para se firmar, o Vasco não tem pontas de velocidade. Sente falta do Gabriel Peck. Quando você sente falta do Gabriel Peck é porque a coisa tá feia mesmo. E o Gabriel Peck faz uma falta danada nesse time do Vasco, para um time que joga e depende de contra-ataques. Aquela jogada do Adson ontem ficou bem claro isso, né? A limitação desse elenco do Vasco. Então, falta um ponta direita, falta um ponta esquerda, falta meias de qualidade, porque a gente tem só o Paê que tá machucado, não sabe se o Felipe Coutinho vem, não vem, uma novela do caramba, mas parece que vem. Então, assim, não adianta, gente. O Ramon para voltar vai continuar a mesma merda. O Ramon fica, não volta, o técnico fica, vai continuar ruim. O técnico sai, o problema não é técnico. O problema do Vasco não é técnico. E outros técnicos vão vir e a gente vai questionar as escalações também. Nunca vai haver um consenso. Então a gente precisa sobreviver esse mês de junho para ver o que vão trazer de reforço, para aí sim o Vasco ter um time para poder botar dentro de campo, porque hoje o Vasco não tem um time para colocar dentro de campo. A gente enfrenta o Juventude fora de casa, na quarta-feira. O Juventude não perdeu jogando em casa, ganhou do Corinthians, ganhou do Atlético Goianiense e empatou com o Vitória. Não perdeu ainda jogando em casa. Um time difícil de bater jogando lá. E o Vasco só não está na zona de rebaixamento porque o Grêmio e o Criciúma, que estão na zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 9, eles têm 7. Senão o Vasco e o Corinthians estariam na zona de rebaixamento. Então esse é o raio-x hoje do Campeonato Brasileiro. Vou trazer a opinião do Álvaro Pacheco no pós-jogo, onde ele elogia o Galdames, né? Fala que o Galdames fez um jogo brutal, posicional, equilibrado, matando os contra-ataques com o Zé. Ele fez um jogo fantástico. Eu não sei onde esse português viu isso. Em questão do Galdames, eu vou-lhe ser como técnico, fez um jogo brutal. Acho que teve uma capacidade, um raio de ação, um jogo posicional muito grande. Vocês vejam a capacidade que ele teve, que é uma das missões que ele tinha, tanto ele como o Zé, de matar contra-ataques, de estar sempre o jogo posicionado com o duplo pivô, não só para ligar por dentro, como também no processo ofensivo, manter o jogo equilibrado. Teve um jogo, soube temporizar muitas das vezes quando estava em inferioridade numérica, soube quando tinha que temporizar e saltar na pressão.
E eu vou ser sincero, o Galdames fez um jogo, na minha opinião, enquanto técnico, enquanto aquilo que é a nossa identidade, fantástico, fantástico mesmo. Vou ser sincero. Bom, eu trouxe aqui números desse fantástico jogador, né, que o técnico Álvaro Pacheco aí elogiou na coletiva, e são números bizarros, cara, bizarros. Um desarme, um volante que fez um desarme, diz que foi essencial nos desarmes no contra-ataque. Um desarme. Interceptação? Zero, nenhuma interceptação. 8 bolas perdidas, aí o número é grande, 8 bolas perdidas. De 31 passes ele acertou 26. 2 passes longos, foram os únicos 2 que ele deu e acertou os 2. E chances criadas, zero, nenhuma chance criada. Tá aí os números do fantástico jogador que o Álvaro Pacheco elogiou na coletiva, né? Bom, o Álvaro Pacheco foi questionado, ou foi perguntado sobre aquela situação envolvendo o Ramon Dias, inclusive trazida pelo Lucas Pedrosa, que se o Ramon Dias fosse procurado, ele aceitaria voltar ao comando técnico do Vasco, que inclusive ainda consta no BID, ainda tem um contrato com o Vasco, não rescindiu, não assinou rescisão. E aí ele falou assim, que ele tá de malas prontas, né? Tô com as malas prontas, que é uma frase dita em Portugal, mas ele falou que acredita no trabalho, tô com muita vontade de estar aqui no Vasco e ajudar o Vasco a chegar em outro patamar, em outros patamares. Boa noite, Álvaro. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. É uma informação essa semana sobre o técnico Ramon Dias querer retornar para o Vasco, uma possibilidade. Queria saber se isso te incomoda, se você teme pela sua demissão. Não, quem está, há um treinador português que teve uma expressão que nós treinadores temos de estar sempre com as malas prontas. Aquilo que eu posso dizer, acredito muito naquilo que é o nosso trabalho, estou com muita vontade de estar aqui no Vasco e ajudar o Vasco a levar para os patamares que eu não tenho dúvidas que eles vão chegar. É importante perceber que há tempo, tem que haver sempre um processo, e quando são processos novos é importante as pessoas começarem a identificar-se e cada vez mais a acreditar naquilo que é o processo. Agora o futebol é mesmo assim, eu enquanto treinador tenho que estar preparado. Ora, aquilo que eu sei, estou com uma vontade de todos os dias trabalhar no máximo, todos os dias ajudar os meus jogadores a ser melhores, todos os dias ajudar o Vasco a estar mais preparado de conquistar os 3 pontos. Este é o meu foco, o meu e da minha comissão. Agora, quando está acima de mim da decisão, isso eu já não sou o controle, é aquilo que eu faço pelo Vasco. E aquilo que eu posso dizer, todos os dias trabalho e morro por aquilo que é os interesses do Vasco. Bom, últimas informações para a gente finalizar o vídeo aqui. Situação do Vasco hoje. O Verratti está fora do jogo contra o Juventude, tomou o 3º cartão. Quem deve substituir, o substituto imediato, a gente imagina, é o Cleiton, que entrou no finalzinho do jogo ontem. Então o Cleiton deve entrar no time titular, a não ser que ele mude o esquema, mude a forma de jogar, ou invente o Ryan ali ao invés do Cleiton. O Galdames saiu mancando, tá? Sentiu uma pancada, saiu mancando, deve ser avaliado hoje. O Vasco treina hoje, não deu folga para os jogadores, vai treinar hoje e aí deve viajar amanhã. O Piton não jogou ontem porque teve enjoo no aquecimento. Estão falando até intoxicação alimentar, que se intoxicaram. Eu vi até um vídeo lá no Instagram, o Zé Comé, falando de intoxicação alimentar de jogadores do Vasco. O Vitor Luiz, ele jogou ontem no sacrifício, só que ele não queria deixar de jogar ontem, porque o cara dos contratados, só ele e o que ele não jogou no Vasco até hoje. Então era a única oportunidade e ele foi mesmo machucado. Ele tomou uma pancada no pé esquerdo no treino, que foi uma pancada grave, tá? Inclusive ele teve que tomar infiltração lá para poder jogar. Então ele jogou no sacrifício ontem e correu pra caramba. Gostei. Olha, não são os laterais ideais, beleza, mas gostei da entrega, da correria, do vigor físico, tanto do Vitor Luiz quanto do Paulo Henrique, tá? Acho que esses dois aí, pelo menos, pelo que a gente tem para segurar aí até a próxima janela, eu ficaria com os dois no time aí. Então tá aí o Vitor Luiz que jogou no sacrifício. E uma última informação que foi dada ontem pela Mariana Fontes, do Sport TV, e complementada com a Arena Cruz Maltina, é sobre o Felipe Coutinho. Estão dizendo que o negócio já está bem encaminhado, que a preferência que ele dá é realmente para o Vasco da Gama, mas que o Botafogo, o Fluminense, o Cruzeiro e o Grêmio, os 4 estão querendo contratar o Felipe Coutinho. Todos os 4 procuraram o Felipe Coutinho, inclusive o Grêmio com uma proposta muito boa de passagem. Então tá aí o Coutinho cobiçado por esses times e dando preferência para o Vasco da Gama.
Precisamos muito do Felipe Coutinho, precisamos muito que ele venha e traga outros jogadores, não só Souza, Alex Teixeira, mas precisa de pelo menos um meio time aí. Eu falo um time completo, mas é lógico que isso não vai acontecer. Mas nessa janela a gente precisa pelo menos de 6 contratações para chegar e botar a camisa e jogar, para ser titular nesse time. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de caralho. Jogando em casa contra um adversário, disso, agora são os cachorros.